e reflexão. Então, a nossa meditação e reflexão do dia de hoje, né? Hoje, 25/1, a gente vai refletir um pouquinho sobre esse assunto aqui, né? Que é um assunto muito importante. E o que é o título dessa meditação? Quase salvo é o mesmo que estar totalmente perdido. Então, é importante a gente ver essa frase, né, que é o título da meditação, que isso vai servir muito para nós hoje, né? Então, assim, o quase é um problema muito grave hoje em dia, né? Então, quase salvo é o mesmo que está totalmente perdido. Aqui, todos estão vendo a tela normal, né? Só para mim ficar tranquilo. Sim, né? Então, aqui, vivemos em tempos em que a fé muitas vezes é tratada como algo superficial, emocional ou apenas cultural. Muitos se consideram cristãos, frequentam a igreja, conhecem a Bíblia, mas vivem uma espiritualidade incompleta, morna, indecisa. A gente está falando o quê? Dos nossos dias hoje, né? É sobre essa condição perigosa que a palavra de Deus nos alerta hoje. Então, eu quero trazer hoje a meditação para nos alertar sobre esse ponto, né? Essa coisa de viver algo superficial, essa vida espiritual muitas vezes incompleta, morna, indecisa, né? O tema dessa mensagem é forte, mas profundamente bíblico. Quase salvo é o mesmo que estar totalmente perdido na vida espiritual. Não existe meio caminho na experiência cristã. Então a gente tem que lembrar disso, né? Não existe um meio caminho, existe um caminho completo, né? Ou estamos totalmente entregues a Cristo, ou estamos o quê? Espiritualmente distantes dele. Então, não existe esse tal de estar em cima do muro, né? Ou a gente realmente está o quê? Entregue a Cristo de coração, de corpo e alma, ou a gente está espiritualmente muito distante, né? A Bíblia e os escritos de Ellen White deixam claro que intenções, boas obras isoladas ou proximidade com a verdade não garantem salvação. A salvação exige entrega total, arrependimento genuíno e uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Então, repetindo a última frase, o que a salvação exige? Uma entrega total, um arrependimento de cada um de forma genuína, realmente, uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Aqui vem algumas perguntas para que a gente possa refletir, né? Você está salvo ou perdido? Cada um possa pensar nessas perguntas, né? Já sentiu medo de se perder? Já passou bem pertinho da morte? Então, que a gente possa refletir nessas perguntas para cada um de nós no decorrer dessa meditação que a gente está trazendo para esse domingo. Aqui eu vou contar uma história, tá? Então, conta-se uma vez, havia um excelente nadador que fazia algo curioso toda vez que ele iria nadar. Ele tinha o costume de quê? De correr até a água e molhar somente o dedão do pé, sempre antes de qualquer mergulho. Depois, ele voltava e praticava sua arte de mergulhar e nadar para valer, realmente. Uma vez, alguém que estava muito intrigado com aquele comportamento não aguentou a curiosidade. O que aquela pessoa foi? Aquela pessoa já havia tentado, de outras formas, descobrir qual era a razão daquele procedimento tão estranho daquele nadador. Como não tinha descoberto, ela resolveu perguntar qual era a razão daquele hábito. O que o nadador fez? O nadador sorriu e respondeu. Há alguns anos, certa noite, por ter perdido o sono, eu fui até a piscina para mergulhar e nadar um pouco. Como não estava tão escuro, não acendi a luz, pois a lua brilhava muito naquela noite. Fui direto para o último trampolim. E quando lá estava, vi a minha sombra projetada numa parede bem na minha frente. Como estava com os braços bem abertos, a sombra tinha um formato fantástico. Que formato que era essa sombra? A minha imagem formava uma magnífica cruz. O mergulhador seguiu contando. Então, ao invés de eu saltar, eu fiquei ali parado, contemplando aquela bela imagem. Naquele momento, pensei na cruz de Cristo e no seu significado. O curioso foi que o nadador revelou: mas você acha que eu tinha fé? Eu não era um cristão. Mas aquilo me tocou porque quando eu era criança, eu tinha aprendido que Jesus tinha morrido numa cruz, por amor, para nos salvar e que deveríamos aceitá-lo. Naquele momento fiquei refletindo, pensando,
Sentei-me no trampolim enquanto aqueles ensinamentos vinham à minha mente. O atleta conta que não sabe quanto tempo ficou ali parado, mas ao final ele estava em paz com Deus. Daí, o que ele fez? Ele desceu do trampolim e resolveu só molhar o corpo e voltar para o seu quarto. Nesse momento, foi descendo da escadinha da piscina. Para o espanto dele, descobriu que não havia uma gota de água na piscina. Os funcionários do hotel tinham esvaziado a piscina naquela tarde. Aquele nadador confessou: naquela noite, a cruz de Cristo salvou-me 2 vezes, da morte física e da morte espiritual. É por isso que eu molho o dedão do pé antes de saltar. Estar quase salvo é estar totalmente perdido. Somente se estivermos sempre dependendo totalmente do ministério salvador de Cristo é que estaremos salvos realmente. Aqui só eu trouxe essa história para que a gente refletisse um pouco sobre a situação que ele passou, né? Naquele momento, Cristo tocou-lhe realmente o coração de alguma forma que ele não mergulhou, né? Se ele tivesse mergulhado, ele tinha morrido, né? E esse nadador mudou de vida realmente, e a partir dali ele virou um cristão e se entregou bastante a Cristo. Aqui a gente vai abordar alguns tópicos sobre o tema que eu iniciei aqui. Vão ser 5 tópicos, tá? Que é sobre o tema que a gente está debatendo aqui, sobre que a gente está falando até o momento, né? Então, o tópico 1 é aqui, é o perigo de estar quase no caminho certo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Um dos exemplos mais conhecidos na Bíblia é o do rei Agripa. Em Atos 26, 28, após ouvir o poderoso testemunho do apóstolo Paulo, Agripa declara: por pouco me persuadizes a fazer-me cristão. Agripa não rejeitou a mensagem, ele foi tocado, convencido, impactado, mas ficou por pouco. Ele esteve próximo da salvação, próximo da verdade, próximo da decisão, e mesmo assim permaneceu perdido. Isso nos ensina uma lição solene. Estar convencido não é o mesmo que estar convertido. Isso é bem importante, né? Muitas vezes a gente está convencido de algo, mas não quer dizer que a gente esteja realmente convertido, né? Conhecer a verdade não é o mesmo que viver a verdade. A gente sabe disso, né? Muitas vezes a gente conhece a verdade, mas não vive a verdade. E sentir-se tocado não é o mesmo que se render. Então, que possamos aqui nos render como nos sentimos tocados, de realmente viver a verdade quando a gente a conhecê-la e de estar realmente convertido quando a gente está convencido de alguma coisa. Ellen White também comenta sobre esse tipo de experiência espiritual quando diz lá em Mensagens Escolhidas, naquele volume citado aqui na tela, que muitos pensam estar seguros por estarem quase do lado certo, serão achados totalmente do lado errado. O quase gera uma falsa sensação de segurança. A pessoa acredita que está bem com Deus, porque frequenta a igreja, guarda o sábado, conhece as doutrinas, mas não permite que Cristo reine plenamente no coração. Então, essa falsa sensação é o que muitos vivem hoje em dia. A gente tem que tomar muito cuidado com esse quase, né? Esse quase acaba gerando essa falsa sensação de segurança. Segundo tópico, a mensagem à igreja morna, Laodiceia. A condição do quase salvo é claramente retratado na mensagem da igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, de 15 a 17, que diz como? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, olha o que diz aqui em Apocalipse, né? Essa condição que a gente muitas vezes se encontra, né? do quase salvo, da mornidão espiritual. O problema da mornidão espiritual é que ela engana. O morno acha que está bem, quando na verdade está em grave perigo. Não sente necessidade de mudança, arrependimento ou dependência total de Deus. Então, isso é um quadro da pessoa que está nessa mornidão espiritual, né? E acaba se enganando a si mesmo, né? Então, enquanto ele acha muitas vezes que está bem, mas ele não, está em grave, realmente grave perigo. Né? Ellen White também afirma de maneira contundente, há em Mensagens Escolhidas, né, no volume 1, capítulo 9, que fala assim: a maior parte dos que professam ser cristãos será encontrada entre os mornos, não entre os abertamente ímpios.
Ser quase salvo é ser morno, é viver uma fé sem profundidade, sem compromisso e sem renúncia. E Cristo declara que essa condição é inaceitável. Novamente, ser quase salvo, o que é? É ser alguma pessoa morna. É viver sem realmente uma fé, sem aquela profundidade que a gente precisa que tenha, né? E sem compromisso com nada, né? E sem renunciar ao eu, né? A gente acaba convivendo com isso, né? Abaixo eu vou citar um exemplo de um cristão atual e as mudanças que devem ocorrer. Aqui vou contar mais uma história aqui que a gente vai falar, imaginar uma pessoa aqui que eu acabei por chamá-la aqui, um nome fictício de José, tá? Só para a gente fazer uma ilustração. Então José é um membro da igreja. Ele guarda o sábado, devolve o dízimo, frequenta os cultos, conhece as doutrinas, já ocupou cargos na igreja e mais outras características aí por fora. Externamente, ninguém questionaria a sua fé, mas internamente José vive dividido. Às vezes, no trabalho, ele compactua com práticas que ferem princípios cristãos. Em casa, mantém ressentimentos antigos. E na vida espiritual, ora pouco, estuda a Bíblia só de forma superficial e sempre diz: quando as coisas melhorarem, eu me consagro mais. É a famosa questão de procrastinar tudo, né? Então, isso às vezes acaba acontecendo com um cristão, né? Às vezes acaba orando pouco, estudando a Bíblia de maneira só superficial e acaba dizendo que às vezes vai melhorar aqui, melhorar ali, eu vou me entregar mais, vou me consagrar mais a Cristo. Isso acaba sendo o cristão que foi citado aqui como nome fictício de José. José não rejeita Deus. Ele apenas o quê? Não se entrega completamente. Ele vive nesse perigoso território que a gente está tocando aqui do quase, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não viver nesse território que é muito grave. E o momento de despertar de muitos cristãos. Um dia, José enfrenta uma crise real, é o que acontece com muitos, né? Um problema sério de saúde, ou um colapso emocional, ou a perda de algo que sustentava a sua segurança. Em meio à dor, ele percebe algo profundo. Eu falava de fé, mas não vivia uma dependência real de Deus. José acaba por concluir isso, né? Que ele falava de fé, sim, mas não vivia realmente uma dependência real de Deus. Nesse momento, José entende o quê? Que a igreja não substitui conversão, cargo nenhum substitui comunhão e conhecimento não substitui entrega. Ele lembra das palavras de Jesus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E o momento da virada, o momento da fé parcial à entrega total. José passou a orar então de forma diferente, não pedindo apenas solução, mas pedindo o quê? Entrega realmente. Senhor, dizia José, eu não quero mais te servir por conveniência. Eu não quero mais a metade do meu coração dividindo entre o céu e o mundo. Se eu for te seguir, será por inteiro. Então, teve uma mudança de chave aqui de José, e ele pediu já nas suas orações que ele não queria mais servir só por essa conveniência, ou então não queria mais entregar a metade, quer entregar por inteiro. Né? A partir desse dia, ele muda o quê? Suas prioridades, reorganiza suas decisões, restaura relacionamentos e passa a buscar Deus diariamente. Não porque ele quer parecer fiel para os outros, mas porque ele entendeu o quê? Que quase salvo é o mesmo que perdido. Então ele teve uma virada de ponto na sua vida, entendeu que esse quase não vai levar a nada, vai levar somente à perdição. Ellen White descreve exatamente esse tipo de experiência lá em Caminho a Cristo. Né? Quando Cristo toma posse do coração, ocorre uma o quê? Uma transformação completa da vida. Então, que a gente possa realmente entregar de coração a Cristo e o buscar constantemente, diariamente, em orações, não algo superficial, mas uma entrega total. Esse exemplo citado é uma mensagem direta para a igreja atual. José não precisava mudar de igreja, ele não precisava aprender novas doutrinas, ele precisava entregar o que ainda ele se segurava. O maior perigo espiritual não é estar longe da igreja, é estar dentro, mas totalmente rendido. Que frase interessante aqui, né, que eu trouxe aqui, né? Então, o maior perigo espiritual não é estar longe da igreja, é estar dentro, mas não totalmente rendido. Entregue de coração, buscando a Deus de corpo e alma.
Vamos para o tópico 3. Obediência parcial é desobediência. Vamos falar também agora de algo aqui que é uma obediência parcial. Outro exemplo bíblico poderoso é o quê? Do rei Saul. Lá em 1 Samuel 15, Deus deu uma ordem clara a Saul: destruir completamente os amalequitas. Saul obedeceu parcialmente, poupou o rei Agag e o melhor dos animais. Aos olhos humanos, Saul fez muito, mas aos olhos de Deus, ele falhou completamente. O profeta Samuel então declara o quê? Porventura tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é o melhor do que sacrificar. Então Deus realmente havia pedido algo para Saul, e ele tomou a decisão de que achou que uma pequena mudança na trajetória ou uma obediência parcial seria o suficiente. Não. Obediência parcial é desobediência. Saul esteve quase obediente, mas perdeu o reino. Então isso nos mostra que Deus não aceita uma entrega parcial. Na vida espiritual, não existe obediência pela metade. Novamente, na vida espiritual não existe obediência pela metade. Ellen White escreve também em Patriarcas e Profetas, lá no capítulo 64, um breve resumo que eu trouxe aqui. Uma obediência parcial é tão ofensiva a Deus quanto a desobediência aberta. Então não existe nada parcial, ou a gente obedece por completo ou não obedece. Quantos hoje vivem uma fé seletiva? O que as pessoas fazem hoje? Escolhem o que obedecer, escolhem o que aceitar e o que praticar, né? Guardam os mandamentos, mas rejeitam alguns princípios, né? Isso é estar o quê? Quase salvo e ainda assim perdido. Novamente eu trago aqui essa reflexão. Não dá para a gente escolher o que vai obedecer. Não dá para aceitar só o que a gente quer, ou praticar só o que a gente acha que é coerente, ou mudar os mandamentos. Isso é estar quase salvo, mas isso é assim estar perdido. Vamos para o tópico 4 aqui. O jovem rico, muito perto, mas longe o suficiente. Em Mateus 19:16, encontramos o jovem rico. Ele buscava a vida eterna, guardava os mandamentos e tinha uma vida moral exemplar. Jesus olhou para ele com amor. Mas quando Cristo pediu o quê? Pediu algo que tocava diretamente em seu coração, abrir o queimão das riquezas, o jovem se afastou triste. Ele estava muito próximo do reino, mas não disposto a entregar tudo. Jesus então ensina: ninguém pode servir a dois senhores. Aqui é uma pena, né, que esse jovem ele buscava realmente a vida eterna, ele guardava os mandamentos, só que teve uma coisa que tocou o seu coração que era mais forte, ele não se apegava muito ao seu dinheiro, e ele acabou ficando longe, né? O jovem rico foi um símbolo do quase salvo. Não rejeitou Jesus com palavras, mas o que? Rejeitou com escolhas, uma decisão que ele tomou naquele momento. Ellen White até comenta sobre esse caso, aqui também lá em Desejado de Todas as Nações. O amor de riquezas selou o destino daquele jovem. Ele preferiu o mundo a Cristo. Então, muitos praticam isso hoje. Muitos têm atitudes iguais à do jovem rico. Muitos preferem o mundo que a Cristo, né? Não querem se desfazer de algo, não querem mudar a sua vida. E isso vai fazer o quê? Não vai existir um quase salvo, né? E o quinto tópico aqui, que a gente está entrando nos tópicos finais, né? A salvação exige uma entrega total. Jesus foi claro em suas palavras: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É algo bem claro, né? Então a gente precisa negar a nós mesmos e tomar a cruz e seguir a Cristo. A vida cristã não é uma adaptação confortável do evangelho à nossa vontade. É uma rendição completa da nossa vontade à vontade de Deus. Olha que frase importante essa aqui para a gente guardar no nosso lembrete aqui, ó. A vida cristã não é uma adaptação do que a gente acha mais confortável, ou de como eu vou trazer o evangelho segundo a minha vontade, eu vou fazer isso porque isso se adapta mais à minha vida que eu vivo hoje. É uma rendição completa, uma mudança da nossa vontade para que seja seguir a vontade de Deus. Ellen White também afirma em Caminho a Cristo, no capítulo 5, que Cristo não aceita uma parte do coração, ele exige tudo. Ser quase salvo é querer Jesus como Salvador,
mas não como Senhor. É o quê? É desejar o céu, mas não a transformação. É querer os benefícios da graça sem o compromisso da santificação. Novamente, que a gente possa refletir nisso aqui, né? Então, a gente tem como conclusão final aqui na nossa meditação que hoje é o dia da decisão. Então, não é amanhã, não é depois da manhã, eu não vou deixar para mais para a semana que vem, que talvez eu vou estar mais atento, ou com mais tempo de sobra, não. Hoje é o dia da decisão. Irmãos, a mensagem de hoje é um chamado realmente ao despertamento espiritual. Então, Deus não nos chama para sermos quase cristãos, quase obedientes ou quase salvos. Então, isso a gente tem que focar bastante. Deus não está nos chamando, não está tocando no nosso coração para a gente ser, eu vou ser um quase cristão, ou quase entregue totalmente, ou quase eu vou obedecer. Não. A palavra de Deus declara: escolhei hoje a quem servais. Josué 24:15. E também, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. E Ellen White também nos lembra lá em Eventos Finais, um resumo dessa parte, desse capítulo 2, então, que é a preparação para o tempo de angústia, que diz assim: agora é o tempo de preparar o caráter para a eternidade. Que hoje não sejamos, então, encontrados no grupo dos quase, mas sim no dos totalmente entregues. Então, estou trazendo aqui as 3 mensagens para nós finalizar a meditação. Então, que possamos também dizer: Senhor, não quero estar perto do reino, eu quero estar dentro dele, né? E que o Espírito Santo nos conduza a uma entrega completa, sincera e diária, para que não sejamos quase salvos, mas plenamente salvos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que a gente possa ter uma boa semana, que Deus nos abençoe ricamente. E eu deixo aberto para a gente comentar aqui, se alguém quer comentar mais um pouco sobre o tema, que eu acho que é um tema muito atual e que serve para nós hoje. Obrigado.